E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton e hoje a gente vai falar sobre Star Wars. Mais precisamente, voltamos para o quadro sem nome, que ainda não tem o nome. Enfim, no quadro sem nome, eu trago algumas curiosidades do cânone de Star Wars, então eu vou falando aqui, você vai comentando aí embaixo. E fica até o final do vídeo que a gente vai falar sobre Mestre Yoda, vamos falar sobre clones, sempre importante falar sobre clones aqui nesse canal. E também vamos falar sobre postos avançados e mini templos dos Jedi espalhados pela galáxia. Então fica até o final do vídeo que tem muita coisa boa no vídeo de hoje. Então bora lá. E se eu começar abrindo o vídeo falando que tem um clone, veja bem, presta atenção, um clone vivo no momento das sequels, ou seja, 30 anos depois do Retorno de Jedi. Eu sei, pera lá, calma, eu vou contar, peraí que tá chegando, peraí. Deixa o like, se inscreva no canal. Existe um clone sobrevivente que foi encontrado 50 anos depois das Guerras Clônicas, então aproximadamente 5 anos antes do Despertar da Força. E melhora mais, porque nós conhecemos esse clone lá em Clone Wars. E não estou falando do Rex, eu sei que você estava comentando isso, mas não é o Rex, é um outro clone. Lá em Clone Wars, a gente conhece o Clone Trooper 6116, também conhecido como Kix. Sim, o Kix está vivo. Ele servia só na 501, que era o batalhão do Anakin Skywalker, e ele era um Clone Trooper focado na parte médica, e com isso ele atuou em diversas missões durante as Guerras Clônicas. Só que tem um ponto lá em Clone Wars que mudou tudo. Quem assistiu Clone Wars lembra aquele fatídico episódio onde o clone Tup do nada vira e mata uma Jedi, porque o chip que tá dentro da cabeça dele dá defeito, então ativa a Ordem 66 antes do filme 3. Então ele do nada atira na Jedi, e também durante todo esse arco a gente vê que o Fives, lembra do Fives, ele é muito importante para em Clone Wars. O Fives começa a investigar, ele descobre o chip na cabeça, descobre os planos e tal. Só que agora a gente descobre que o Kix também começou a investigar. Então o Fives estava investigando aqui e o Kix estava investigando aqui. E o Kix descobriu que a Ordem 66 estava na cabeça dos clones pelo chip. Só que ele não sabia que eram do Sith, nem Darth Sidious, nem nada. Ele achou que era um plano separatista. E quando ele foi contar, principalmente para Anakin Skywalker, ele foi capturado pelos separatistas e depois de sofrer algumas experiências e torturas, ele foi congelado em uma câmara de êxtase. Calma que a história aumenta ainda. Ele foi mantido numa nave e essa nave caiu num planeta X, tipo, foi bombardeada, caiu no planeta X e ficou lá. Então ele ficou todos aqueles anos congelado lá, dormindo, tranquilo. E um belo dia, 50 anos depois, um sinal dessa nave, um droide dessa nave manda um sinal, tipo, muito do nada, e vários piratas que estavam próximo àquele planeta ouviram esse sinal e foram lá tentar pegar a nave, porque vai que tem algum tesouro separatista, alguma coisa assim. Esse cara aqui é o Sidon Itano, delfiniano brabo, conhecido como Corsário Carmesim, e convenhamos, a partir desse momento, se um dia eu for ser um pirata pela galáxia, eu quero o nome assim. Corsário Carmesim, meu amigo, que nome sensacional para um pirata, vai, convenhamos, dá o braço torcer aí, eu sei que você também achou. Esse personagem lidera um grupo de piratas, ele recebeu o sinal, ele consegue chegar lá, rola um confronto com outros grupos, e quando eles chegam dentro da nave, achando que tem um grande tesouro, alguma coisa assim, eles descobrem que o Kix tá lá dormindo, eles descongelam o Kix, e o Kix fica meio tipo, tá, eu preciso avisar o Anakin Skywalker, que tem um plano separatista, que vai virar os clones contra os Jedi, e os piratas falam, viu, já acabou a República, já virou Império, já entrou a Nova República, e cá estamos. O Kix fica muito sem saber o que fazer, ele desmaia, depois ele volta, e ele simplesmente entra pro grupo dos piratas. Vamos recapitular. Soldado clone, vivo, perto do Despertar da Força, 5 anos antes do Despertar da Força, virou um pirata e sabemos também que lá em Ascensão Skywalker, o Sidon Itano, ele aparece pra ajudar naquele monte de naves lá. Ou seja, ele lutou contra a Primeira Ordem também. Tá bom pra você? Porque pra mim tá ótimo. Cara, clone pirata. Só isso que eu preciso falar pra vocês. Essa história está no livro Tales from a Galaxy Far Far Away, no conto The Crimson Corsair and the Lost Treasure of Count Dooku. Próxima curiosidade. Outra curiosidade bem interessante que eu separei pra esse vídeo é toda aquela parada dos Outposts Jedi. Porque assim, lá na Alta República eles estão falando um pouco mais sobre isso, então por isso que eu puxei aqui pra esse vídeo. Mas também no quadrinho The Rise of Kylo Ren, a gente descobre ali que o Luke e o Ben foram para um Outpost Jedi lá em Elphrona. Mas afinal, o que é um posto avançado da Ordem Jedi? Qual que é a função? Por que foi abandonado? Então, é exatamente isso que a gente vai conversar aqui hoje, por isso que eu trouxe pra esse vídeo, enfim. Lá no livro Light of the Jedi, que se passa durante a Alta República, eles explicam um pouco melhor o objetivo dessas bases, né, desses postos avançados. A Ordem Jedi tinha estabelecido postos avançados, então mini-templos, em lugares afastados do núcleo, lugares afastados ali de Coruscant, toda aquela parada do meio da galáxia, com o objetivo de, primeiro, explorar um pouco mais essas regiões, e também para ajudar na função básica dos Jedi, que é manter a paz. Então tem um ponto Jedi ali, se acontecer algum problema, algum planeta próximo, ou aquele próprio planeta pode ir até o Outpost Jedi e pedir ajuda. Então é um ponto de
de referência muito grande para o Jedi, também de exploração, de estudos, mestres Jedi estudavam muito, pesquisavam muito, então tudo acabou casando, sabe? Os outposts não são tão grandes quanto templos inteiros, mas eles são comandados por equipes de 3 a 7 Jedi, então é uma equipe relativamente pequena e muitos Padawans também iam para esses outposts, porque é um bom jeito de aprender. Então eu lembro que lá no Light of Jedi, o Bell tá lá com o mestre dele, que é o Loden, e o Loden joga ele de um penhasco pra ele aprender a cair com a força, sabe? Meio que parar a queda. Então tem vários tipos de treinamentos diferentes, é bem legal ver como cada Padawan entra nesses outposts, e no livro Light of the Jedi eles falam um pouco mais sobre outros outposts que estão espalhados pela galáxia. Eles citam primeiro Elphrona, que a gente viu na HQ do Luke, né, que tá bem numa montanha, bem legal. Temos também um confirmado lá em Kashyyyk, que é o planeta dos Wookiees. Temos também um outpost apresentado lá no planeta Tempest, no quadrinho 6, né, da segunda fase de mensais Star Wars. O Luke vai até lá, nós já conversamos sobre isso aqui no canal. E também temos um confirmado em Mon Cala. Pois é, cara, olha só que legal. E eles falam como os outposts tentam meio que mimetizar a cultura do lugar. Então em Elphrona, eles estão ali numa montanha. No livro eles falam que Kashyyyk é dentro de uma grande árvore. Lá em Mon Cala era meio que um barco. E é legal como tudo isso acabou ficando meio abandonado com a Ordem Jedi. Porque primeiro, a gente não vê nada sendo falado sobre isso. Tudo bem que é algo que foi criado agora. Talvez eles insiram agora em materiais das prequels, mas a gente não vê nada sobre isso. E outra coisa, o Luke, pós-retorno de Jedi, ele começou a andar por aí pela galáxia para descobrir segredos antigos dos Jedi, templos antigos, artefatos, e temos confirmado no HQ The Rise of Kylo Ren que ele também ia para os outposts quando ele achava. Porque lá tinha material Jedi abandonado, tinha arma Jedi, tinha holocron Jedi. Então, para um cara que estava tentando aprender o que era a Ordem Jedi, como reerguer uma Ordem Jedi, faz sentido ele procurar esses outposts pela galáxia para conseguir maiores informações e artefatos, que era isso que ele estava procurando. E é interessante como esses outposts foram abandonados, a gente não sabe ao certo o porquê, mas no livro eles falam sobre como o Starlight Beacon deixava um outpost obsoleto, porque, convenhamos, o Beacon é uma grande base que parece um farol, e lá dentro do Beacon tem um templo Jedi, então não precisava mais ter um dentro de um planeta, se poderia ter um muito maior ali no espaço que abrangia mais planetas, sabe, que abraçava mais planetas. Então o que eles deixam meio por cima é que essas grandes bases que foram espalhadas pela Ordem Exterior deixaram esse tipo de posto avançado meio abandonado, e o Luke teve que resgatar essas coisas. Inclusive tá aí um bom tema, né, bem legal. Imagina que legal como lá no livro The Force Collector, ou até o Cal Kestis, por exemplo. Olha, Jedi Fallen Order. Ele poderia ir pra um outpost Jedi. Em Kashyyyk, inclusive, lugar onde a gente foi lá no primeiro jogo. Fica no ar, mas isso é só teoria. Enfim, a última curiosidade desse vídeo é relacionado ao Mestre Yoda, lá do filme 5, O Império Contra-Ataca. Nesse livro aqui, From the Certain Points of View do filme 5, esse livro mostra os acontecimentos do filme 5, do Império Contra-Ataca, com outros pontos de vista. Então, um rebelde diferente, o que o Yoda estava fazendo, coisas assim. E aqui nesse livro fala um pouquinho mais sobre a visão do Yoda na hora que o Luke chega lá em Dagobah, com o R2-D2, todo aquele começo que a gente vê do primeiro contato entre Luke Skywalker e Mestre Yoda. Então, aqui a gente vê o Yoda vendo o Luke pousando, a X-Wing afundando, e aqui, nesse conto aqui, ó, basicamente, esse conto aqui do Jin Zub, eu não sei se dá pra ver aí certinho. Nesse conto, o Yoda deixa bem claro que ele conhece sim o R2-D2, o que pra gente que acompanha os livros, os quadrinhos, é um negócio meio óbvio, né? Porque vamos pensar assim, a trilogia original, obviamente, veio primeiro que as prequels, no sentido de produção, e depois das prequels veio lá em 2000, só que ele se passa antes da trilogia original. Quando a trilogia original foi lançada, eles criaram lá R2-D2, C-3PO e tal. Quando jogou nas prequels, eles aprofundaram muito mais isso, e a gente já sabia que o Anakin Skywalker usava o R2-D2. Então é óbvio que o Yoda e o Obi-Wan conheciam um droid, então quando o Obi-Wan fala que não conhece o droid, ele tá mentindo. Só que como foi produzido muito antes, ele de fato não conhecia, a história foi sendo criada depois, então meio que rola um retconzinho nisso. Vocês entendem como fica meio óbvio, né? Mas aqui nesse livro, o Yoda fala que sim, ele conhece o droid, ele o R2-D2, só que a parte mais importante é como ele relaciona isso com aquilo que ele já acha, né? Ele acha que o Luke é muito parecido com o Anakin. E quando ele vê o R2-D2, ele fala, óbvio que o filho de Anakin Skywalker vai ter o droid de Anakin Skywalker, porque eles já se parecem tanto, é óbvio que ele vai andar com o mesmo droid que o pai dele andava. A gente já conversou muito sobre isso aqui no canal, como o Yoda queria treinar a Leia, nos livros falam isso, né? Que o Yoda queria treinar a Leia, porque o Luke não tinha preparo nenhum, era muito movido às suas emoções, muito parecido com o seu pai, e ele usa esse fato de ter reconhecido o R2 pra reforçar isso. Então é óbvio que o filho de Anakin Skywalker vai usar o mesmo droid que ele, porque eles são tão parecidos que eles usam até o mesmo droid. Eu achei legal, tipo, nada demais assim. Então, de fato, agora temos cravado dentro do cânone o que a gente já sabia, mas agora temos cravado aqui nesse livro que o Yoda reconheceu o R2-D2 lá no filme 5, sim. Ele tava fingindo que não. Inclusive, ele deu bengalada no R2-D2. Ódio acumulado, talvez. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem embaixo, então,
qual curiosidade você achou mais legal? Você gostou mais da primeira, da segunda, da terceira? Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela, me segue no Twitter e no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo na descrição rede social, outros vídeos linkados e também vou deixar o link da loja aqui do canal em parceria com a loja. Temos blusas, camisetas, dá uma olhada lá. Esse moletom é de lá inclusive, então dá uma olhada lá se você curtiu. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!